Olá pessoal, dando continuidade na aula de HC, hoje nós vamos estudar alguns conceitos relacionados à parte de design para dispositivos móveis. Tá, então dentro dessa aula, nós temos um roteiro a ser seguido que envolve as características com relação a uma introdução, né, com relação ao conteúdo teórico, né, dessa parte da construção, para a construção de softwares ou da parte de interface, os protótipos, voltados para aplicações mobile. Dentro delas, nós vamos falar sobre os padrões de alto níveis, a parte de controles, né, a parte de browsers, navegadores e barras, conteúdos com relação à parte de drawers, chapter review, outro ponto que envolve a parte de buscas e ordenações, que são muito úteis dentro das aplicações mobiles, né? E a parte de ajudas e configurações com relação à parte de gestos, que envolve a parte de manipulabilidade, né, com relação às suas aplicações. Então, dentro dessa parte introdutória, né, com relação a aplicações mobile, para você construir um protótipo para aplicações mobile, primeiramente a gente tem que descobrir quais são os tipos, qual o tipo de dispositivo nos quais nós vamos implementar essas interfaces. Então, dentro desses tipos de dispositivos, nós temos os smartphones, tablets, mini tablets, aqueles quiosques ou tokens, né, como nós tínhamos visto nas aulas passadas, a parte de dispositivos para automóveis, por exemplo, centrais multimídias, né, que também são componentes, né, que são relacionados também a dispositivos mobiles. Então, dentro dessas características, nós vamos focar principalmente dentro do que é mais comum, né, nos nossos dias a dias, que são os smartphones e os tablets, né? Então, dentro dessas características, a parte básica, né, com relação a essas aplicações, está relacionada à parte de postura, né, no qual a postura do software, né, no qual nós vimos nas aulas anteriores, né, com relação à parte de postura de softwares, a postura para software, né, quando a gente vai desenvolver uma aplicação para aplicativos mobile, a postura desse software é transiente. Por quê? Dentro dessas características, ela envolve a parte de uma interação, ela é breve, ela é intermitente e também focada em tarefas específicas, nos quais o usuário abre aquela aplicação, executa o que quer fazer e depois já fecha a aplicação, né? Então, algo que ele é uma postura mais transiente, porque o seu usuário sempre está utilizando, manipulando e abrindo outras aplicações e fechando elas, né? Então, tipo, ela sempre vai e volta a executação e já para, já fecha, né, aquela ação. Outro ponto é que envolve a parte de reduz, a tela reduzida requer maiores controles, né, com relação ao problema do fat finger, né, que é o problema do dedo gordo, né, em si da tela, né, que às vezes a gente acaba é, clicando no botão errado ou executando uma ação errada, né, que é o problema do fat finger. Outro ponto é que dentro dessas características para aplicações mobile envolve que esses aplicativos ocupam a tela toda, né, das nossas aplicações. Então, dentro desses princípios, nós temos alguns padrões de alto nível a serem seguidos, que dentro dos smartphones, né, a gente vai trabalhar com alguns conceitos voltados para a parte de estrutura, né, no qual a estrutura de organização com relação à exibição do conteúdo para os seus usuários em formato de pilha. Por que em formato de pilha? Porque dentro dessas características da parte de manipulação com relação ao conteúdo e a exibição para os seus usuários, ela requer uma que envolve aquela área de conteúdo que esteja organizadas em formas de grids ou em formatos de tela, no qual nós vimos também dentro das aulas também para mobile, para aplicações web, que também a gente divide em grids. E para as aplicações mobile também, né, com relação aos smartphones e tablets, nós também dividimos em grids ou listas. Então, dentro dessas características, nós temos a parte de barra de navegação, que envolve a parte de conteúdo mais funções, que envolve no topo da tela ou na base da tela, no qual eu tenho exemplos para vocês aqui. Que no caso, nós temos lá, pega o Twitter de antigamente, né? Para aplicações Android, nós temos aquelas barras de menu embaixo, né? E para os iOS, né? Nós também temos essas barras aqui embaixo, né? De utilização para menus e componentes, né? Relacionados à execução de uma ação. Então, dentro dessas características, da parte de tab bar e manipulação, nós temos essa parte de menus de tabs, né? Que no qual envolve essas características, esses conceitos, né? Os quais que envolvem esses pontos, né, que é a parte do container, que dentro desses containers nós vamos colocar um ícone que representa uma ação, a sua pequena descrição, né, com relação ao que ela executa, e também com relação, e ela é dividida em três
linhas ou grids, né, em si, da parte de menu com relação à parte de navegação. Então, dentro dessas características, né, dentro dos pontos, né, relacionados a essas variáveis, nós temos essa maneira, esse padrão que é utilizado dentro dessas aplicações. Outro formato, né, de exibição desse conteúdo é em forma de carrossel na tela, para situações no qual há variantes ou a parte de instâncias de algo, né, porque ele é muito útil para variar uma tela full screen de um layout igual, mas variando os seus dados, né, igual, por exemplo, quando a gente tem utilizando os aplicativos de música, por exemplo, pega um Spotify da vida, né, para você selecionar um álbum, ou selecionar um artista que você quer, né, que você queira, né, uma música em si, antes que você conseguia deslocar isso através do scroll, né, ou através de uma tela cheia, né, com relação a você ter os controles na sua mão, né, que você permite fazer a navegação entre esses menus, né, em si, utilizando gestos de swipe horizontal, certo? No qual você consegue estar, igual Netflix também. Netflix você também tem a possibilidade de selecionar os seus filmes favoritos ou os filmes mais relevantes, né, de acordo com a categoria de filmes que você normalmente assiste. Você consegue ter esse swipe, né, de uma maneira horizontal dessa tela para você conseguir manipular esses dados. Outro ponto é que elas são tipicamente flutuantes, porém elas não são circulares. Circulares no formato como carrossel, né, que ficam girando toda hora, né? Que isso às vezes acaba atrapalhando o seu usuário a manipular esse tipo de componente e conseguir executar uma ação, ok? Então eles costumam ter um marcador de página na base da tela. Por exemplo, no iOS, na parte de temperatura, né, você vai ver o previsão do tempo, você tem aquela parte de swipe, né, no qual vocês conseguem deslocar tanto da direita para a esquerda, né, e você consegue selecionar e verificar qual tela você se encontra pelos íconezinhos da barra embaixo aqui, ó, na parte onde que ele tem um marcadorzinho, certo? Que isso é uma maneira de você conseguir visualizar e saber identificar em qual tela você se encontra. Mesma coisa quando você tem mais de uma tela dentro do seu aplicativo, né? Dentro do seu sistema. No iOS, por exemplo, quando você tem mais de um, você acaba lotando a sua tela de aplicativos inicial, né? Você tem várias outras telas, né? Que tem essa mesma características, né? E os Androids também, né? Também tem essas características, os quais eles são informados através desses ícones que representam a parte para identificação dessas telas, ok? Que é um formato de carrossel. Outro padrão muito utilizado também dentro de altos níveis para smartphones envolve as características da parte de orientação. A parte de orientação dentro dos aplicativos e dispositivos smartphones é relacionada à parte de modo retrato ou modo paisagem, né, que são na forma horizontal ou vertical, no qual exigem que haja uma reorganização de todos os itens nas telas para que você consiga absorver ou conseguir fazer a navegação e a leitura do seu conteúdo transmitido para os seus usuários. No qual essas orientações, qual a gente se pergunta, né? Qual dessas orientações seu aplicativo vai assumir? Isso depende muito com relação ao propósito do seu aplicativo e como o usuário vai manipular os dispositivos com uma ou duas mãos, né? Então isso depende muito das características, certo? De como você vai utilizar e depende muito das características do comportamento do seu software. Para qual que é o intuito do seu software, né? Então vocês vão ter que pensar nisso. Então, normalmente, para navegação de conteúdo baseado em grids ou listas, você deve assumir a posição retrato. Por exemplo, você pega o Facebook ou um Instagram, por exemplo. Você consegue só navegar de maneira modo retrato, certo? Por quê? Porque é uma maneira tipo, mais fácil, né? De você conseguir manipular ou visualizar as fotos, as imagens, ou feed, né, de notícias, ou feed de notificações em si, né, dos seus outros usuários na sua rede social. É uma maneira mais simples de você conseguir navegar, porque ela é melhor, tá? Porque o seu usuário não precisa ficar utilizando mais de um dedo, né, para conseguir fazer a manipulação e edição, né? Ele consegue só mover de cima para baixo, de baixo para cima, certo? Então, dentro dessas características, nós temos que os aplicativos de edição de fotos ou de vídeos, eles devem permitir orientação de modo paisagem. Por exemplo, quando você vai tirar uma foto utilizando a câmera do seu celular, do seu smartphone, você consegue tirar de foto no modo retrato ou modo paisagem. E isso interfere também na qualidade da sua foto com relação à parte de espaçamento, né? Com relação aos pixels, né? Que envolve na parte da tela. E isso envolve a parte de reorientação e a reorganização dos seus botões também. Né? Por exemplo, nós conseguimos tirar fotos do modo paisagem e também do modo horizontal e vertical. Né?
que é o modo retrato, certo? Então a gente consegue ter essa manipulação. Porém, vocês percebem que os botões também, eles sofrem alterações, certo? Na hora de você conseguir manipular, né? Os botões aqui, eles se reajustam, né? De acordo com as necessidades, de acordo com o posicionamento do seu smartphone. Já nos padrões para tablets em si, o diferencial, né, dentro desses tipos de dispositivos envolvem as características com relação ao tamanho da sua tela. Então, se bem que nos smartphones de hoje em dia, né, as telas estão tão grandes quanto as telas dos seus tablets, né, praticamente, né? Então, geralmente as preocupações com a parte de orientação são muito maiores, né? Porque dentro dos nossos tablets em si, envolve algumas características que a gente tem que se preocupar com relação aos tabs, as barras de navegações, ferramentas que precisam ser realocadas para o topo e na lateral conforme a sua orientação da sua tela, né? De acordo com, por exemplo, se você está utilizando no modo paisagem, você vai ter essas barras de menu, barras de navegação, como se fosse uma tela de um aplicativo desktop, por exemplo, né? Você utiliza-se dos mesmos componentes, por exemplo. Então, isso interfere muito na parte de reorganização e na parte de exibição desses conteúdos para os seus usuários. Então, esses aplicativos eles são inclinados a serem utilizados para orientação, que podem suportar todas elas, né? Tanto horizontal quanto vertical, ok? Então, dentro delas também são utilizados muito a parte de pilhas, que são utilizadas como padrão, né, dentro de tantos aplicativos para smartphones quanto para tablets. Então, dentro dessas características, envolve a parte de painéis de índice, no qual existem listas de índices de conteúdo, no qual os itens selecionados é mostrado em detalhes em um painel de conteúdo e pode ser sobreposto, né, um painel de conteúdo a serem adicionados a partir de um botão de menu. Geralmente, envolve a parte de orientação retrato ou adjacentes ao painel do menu de conteúdo, utilizando o modo paisagem. Então, aqui dentro dessas características, por exemplo, a gente pega lá o e-mail, né, do tablet, por exemplo, do iPad. No iPad você tem a parte, você consegue ter a parte de menu de conteúdos, né, com relação à utilização de uma lista, né, no qual você tem vários e-mails, né, uma lista de e-mails, e dentro desses e-mails você consegue, tipo, clicar em um desse item, ele vai abrir uma nova janela, né, do lado, né, no caso, ele vai sobrepor o painel, no qual ele exibe o conteúdo daquela mensagem, daquele e-mail. Já no modo retrato, né, você também consegue fazer essas manipulações, sendo que você tem uma lista também de conteúdo, né, em si, né, dos seus e-mails, e você consegue visualizar de uma maneira mais ampla, né, uma maneira mais adjacente com relação ao conteúdo, né. E você tem essa outra possibilidade de estar acessando essas informações do seu menu, né, ou da sua lista de conteúdos, ok? Então, dentro dessas características, né, da parte dos tablets, eles envolvem muito a parte de painéis de controle pop-ups. Por que painéis de controle pop-ups? Os painéis de controle pop-up, eles aparecem ao se acionar um controle ou um objeto dentro da sua tela, né? Porque eles não tomam todo o espaço da sua tela e se diferenciam das caixas de diálogos porque eles por estarem associados a um controle ou uma realização com uma relação a uma ação ou algum objeto acionado diretamente na tela, né? Quando você segura aquele objeto ou segura naquela imagem, aparece um menu, né? No qual é uma caixa de diálogo. Por exemplo, quando a gente tem um aplicativo para edição de imagens dentro dos tablets, né? Você tem as opções de menu. Se você clica nesse menu, ele abre uma caixa de diálogo, ele abre essa caixa que você tem vários controles que você pode executar para conseguir fazer essa manipulação dessa imagem, o tratamento desse conteúdo que você está trabalhando, ok? Então, dentro dessas características, nós temos a parte de Browsing Controls. Os Browsing Controls, dentro dos aplicativos mobiles, né, em si, eles têm algo semelhante, né? Eles compartilham de alguns controles que envolvem as características das aplicações desktops e aplicações web, como por exemplo a parte de menus, botões e checkbox, entre outras características estão presentes dentro das aplicações web ou das aplicações desktops, tá bom? Então, mas elas têm os seus propósitos específicos, né, com relação à utilização dentro desses aplicativos mobile, né, porque existe a parte de delimitação do tamanho da tela e por conta do throat screen, né, que são as ações por gestos, né, na sua tela, são sensíveis ao toque, né, em si. Então, a maior parte desses aplicativos móveis ele é otimizado para browsing,
né? Então você vai falar assim, pô, professor, mas o que significa essa parte de browsing, né? Com relação a limite de tela, né, ou a limitação dos seus dispositivos. Como que eu faço para selecionar esses itens em si, né? Como que existe alguma técnica para isso? Sim, existe essa técnica para a gente fornecer esses dados para os nossos usuários. Por exemplo, a gente pode utilizar essas listas de browsing com formato de listas, né? Que ele é muito padrão, ele é algo muito comum em dispositivos móveis como os smartphones, porque eles apresentam conteúdo variado como listas ou textos blocos de texto, a parte de controles que envolvem características com relações a botões ou checkbox, ou até mesmo rótulos, e a parte de miniaturas ou thumbnails de vídeos ou imagens, né, em si. E geralmente você vai tocar, né, toque em um item na lista que pode abrir para um próximo nível de hierarquia, né, utilizando Drill Down Navigation, ou a parte de pop-ups, que é uma janela modal, ou dá uma série de opções da parte de controle de um item, né. Aí também você consegue abrir uma visão detalhada de um item, e também você tem aquela parte de rolagem infinita ou finita, né, igual quando a gente está utilizando para navegar dentro do Instagram ou do Facebook, por exemplo, você tem a parte do browser de rolagem, né, que geralmente é finita ou infinita, né, geralmente é infinita, né, porque quanto às partes de postagens, né, de acordo com as datas de postagem, e algo de relevância, né, com relação ao sua timeline, né, em si. Esse exemplo, né, também a gente encontra dentro do Spotify, por exemplo, dentro das playlists, né, nos quais a gente tem as opções, né, de selecionar qual a playlist. Dentro dessa playlist nós temos uma lista de músicas ou uma lista de álbuns, né, nos quais nós gostamos, né, em si. E dentro dessas características da parte de lista, existem umas normas, né, uns padrões na parte de menus, né, que envolvem essas características, né, que envolve essa parte de menus do estilo top-down, menus do estilo outline, né? E essa parte de navegação. E dentro dessa parte de criação de menu, você tem uma anatomia que devem ser seguidas, né? Para você conseguir listar essa parte de listas ou dividir, né? De uma maneira mais visível, que permita que o seu usuário consiga navegar de uma forma mais tranquila, né? Que dentro dessas características você tem aquela parte onde você tem o menu de container, você tem o texto, né? Que você pode digitar, e as divers, né? Que são as divisões, né? Em si. Outro ponto que vocês podem estar utilizando é utilizando contextos com relação à parte de utilização de ícones, né? Com, juntamente com os textos que facilitam a vida do seu usuário na hora de ele conseguir entender o significado, né? Isso envolve as características de affordances e signifiers, né? Dentro desses contextos para aplicações mobiles, e também com relação a comandos, né? De keywords, né? Que envolve essas características de aplicações desktops e aplicações web, certo? Que também podem ser utilizadas dentro dos componentes mobiles, tá? Dependendo do tipo de ação e dependendo do tipo de aplicativo que vocês estão desenvolvendo, ok? Então, dentro dessas mesmas características, nós temos a parte de anatomia com relação os estilos da parte de listas, né? Nós temos listas simples, de uma única linha, ou aquelas listas com duas linhas, ou até aquelas listas com três linhas, né? Que nós temos aqueles tipos, né, de componentes, né, que envolve uma lista, as os tipos, né, de listas e o conteúdo, né, dessa lista, né, que dentro dessas características vocês têm uma label primária e vários outros textos, e no caso vocês têm várias outras características que podem ser incluídas dentro das suas páginas, certo? Depois eu disponibilizo essa página, né, que eu estou utilizando como base para mostrar alguns exemplos para vocês com relação a essa parte de itens de navegação. Como eu já havia comentado, né, dentro dessa parte de itens de navegação, né, dessa parte da aula, da parte de anatomia, a parte de list browser envolve as características da parte de grid, né, que envolvem as características da parte de grids, envolve a parte de galerias, né, no qual organizam todo o seu conteúdo de acordo com os itens, né, que envolvem aplicativos, miniaturas, ícones, fotos, álbuns, músicas, vídeos e informações em si, né, no qual eles podem ser agregados às páginas e grids navegáveis em si por meio de swipes horizontais, como a gente tem no Spotify, né, dentro do aplicativo do Spotify, e até mesmo quando a gente toca dentro de um grid, ele tem o mesmo efeito que quando a gente toca em uma lista, né, você consegue abrir mais itens dentro dessa lista, né, desse grid em si. E também podem ter rolagem infinita ou infinita, tá, dependendo das características dos seus aplicativos, ok? Outro
Outro exemplo, né, dessa parte de Browsing Controls envolve a parte de carrosséis de conteúdo. Carrosséis de conteúdo, eles permitem a parte de navegação por meio de swipes horizontais entre os objetos, entre os diferentes objetos. Por exemplo, quando você está na galeria de fotos, você consegue fazer a navegação, né? Você clicar numa única foto, você vai conseguir fazer a parte de trocar as imagens, né? Ou trocar a foto utilizando o swipe horizontal, por exemplo, certo? Então, dentro dessas características, envolve a parte de objetos variados, nos quais envolve características da parte de miniatura de vídeo ou fotos, né? Ou até mesmo card de textos ou até mesmo mídias, né? Como eu expliquei o exemplo da sua galeria de fotos dos seus smartphones. Né? Então ela é uma boa para fazer, práticas da parte circulares, né? Com relação à parte de objetos, né? A parte de utilização da parte de swipes. E se há pouco objeto, utilizar marcadores de página, né, no qual envolve as características de informar o número da página ou em qual página você se encontra, né, em si. E às vezes, algo com relação ao avanço de um item, ele pode ser mais automático, no qual ajuda o seu usuário a entender como funciona e dá um ar de dinamicidade, ok? Como, por exemplo, dentro dos iPhones, né, em si, nós temos o aplicativo Crackler, a parte da App Store, né, que nós temos essa parte de galerias, né, que são formas de swipe, também até mesmo carrossel de conteúdo, e também dentro do Safari, né, no qual a gente tem essa parte de scrolling vertical, né, com relação a processar todas as abas. Isso dentro dos iPhones, ok? Outro exemplo, né, dentro dessa parte de Browsing Controls, envolve a parte de similares, swim lanes, né, que envolvem as características e combinações da parte de densidade de dados de grids com navegabilidade que proporciona através de carrosséis de conteúdo, como a gente encontra dentro do Netflix, certo? Porque dentro dessas características nós utilizamos a parte de conceitos de pilhas verticais de carrosséis de conteúdo, no qual cada carrossel ele pode ser rolado horizontalmente ou de maneira independente da outra, né? Então a gente consegue jogar da direita para a esquerda, né, horizontal vertical, né? Swipezinha da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, né? Opa, assim, né? Ou navegando dessa forma. No swipes, no caso de swipes com relação ao carrossel vertical. Outro ponto que a gente consegue também ter a navegação de cima para baixo, de baixo para cima, né? Também com relação à navegação. Então eles são ótimos para a gente facilitar a navegação de conteúdo categorizado, né? Para quem está fazendo aplicativos aí de stream ou algo do tipo, né? Envolve essas características dentro da sua navegação, por exemplo. Outro ponto é a utilização de cards, né? Cards dentro da parte de Browsing Controls envolve as características da parte de objetos interativos autocontidos, no qual combinam a parte de textos, mídias, links e até mesmo ações, como por exemplo no Facebook, nós temos a parte de comentar, né, compartilhar e até mesmo dar like, né? Isso são algo que você consegue fazer isso através de um box, né? Tipo um card, né, no qual você tem tipo um conteúdo nos quais você pode executar ações, né, que são autocombinadas, né. Você pode colocar comentários, rotular, dar like, compartilhamento, entre outros pontos. Mesma coisa dentro do Twitter, né. Cada tweet, né, em si é conhecido como um card, beleza? Outro exemplo, né, da parte de cards envolve a parte de abordagem do Google Now, né, que envolvem cards encapsulados de dados de outros aplicativos, né, como por exemplo a parte de bolsa, né, mercado financeiro, a parte de tecnologia, Google Maps, entre outras coisas que dão destaque, né, para os seus usuários, como coisas mais relevantes. E isso são feitos através de cards. Até mesmo, por exemplo, quem utiliza aí bastante o aplicativo... esqueci o nome do aplicativo. Tem o Todoist, o Trello. Trello utiliza-se muito dessa parte de cards, né? Que envolve a parte de stickers, né? Em si. E quando se toca em um deles, eles abrem o aplicativo associado, né? Tipo, você consegue, se você clicar na parte de mercado financeiro, ele vai abrir dentro da página onde que informa toda a parte relacionada à parte de mercado financeiro. Ou até a mesma parte de previsão do tempo, certo? Um exemplo. Outro exemplo, né, dentro das características, envolve as características da parte de navegação. Também conhecidas como navegação e barras, né? Porque dentro da parte de navegação e barras, as barras são mecanismos primários da parte de navegação em dispositivos móveis. Por quê? Elas apresentam-se dentro das regiões horizontais estreitas do topo da tela e na base da tela. Porque dentro delas você contém controles conhecidos como tipo de buttons ou até mesmo por rótulos, tá? Então, dentro dessas barras de navegação, vou dar um exemplo para vocês que envolve essas características, né? A parte de navegação.
aqui ó, que a gente chama de app bar top, né, que são essas características aqui, né, das suas navegações, nos quais a anatomia dela envolve a parte de navegação. Você tem um container, e dentro desse container nós temos os menus estilo sanduíche, né, que são a parte de navigation icons, né, que são os menus estilo hambúrguer, a parte do texto, né, com relação ao título, né, da sua página, as ações desses itens, né, que você quer dentro da página, e o menu opcional, né, que é um overflow menu, né, que são os opcionais dentro das suas telas. Mas geralmente a gente utiliza-se desses ícones, né, da parte conceitual básica, né, para aplicações mobile. Outro ponto, né, que envolve a parte de app bars button, né, que é a parte de base, da parte de baixo, né, da navegação, nos quais o conteúdo também é apresentado, né, de forma para os nossos usuários, né, por padrão que a gente deve seguir. Envolve as características de ter um container. Dentro desse container nós temos um menu, que é um menu de estilo drawer, que envolve um menu tipo hambúrguer também normalmente. E a parte de um botão de ação, né, que nós temos para você executar uma ação, né, no qual você quer adicionar uma imagem, ou adicionar uma ação, ou fazer alguma coisa, né, executar uma ação em si. A parte de buscas e um menu adicional, né, com relação à sobreposição da parte de menu. Ok? É um outro exemplo, beleza? Que a gente vai ver isso aí também dentro de outros componentes que envolvem essas mesmas características. Nós também temos a parte de tab bars. Dentro dos tab bars, nós temos a parte de conjuntos de textos ou butcons que funcionam como tabs, que ao tocar em um butcon, ele leva a uma lista ou um grid diferentes nas áreas de conteúdo principal, no qual cada tab tem sua própria organização interna, e alguns dispositivos de tablets usam as tab bar verticais alinhadas ao lado esquerdo da sua tela, né? Que geralmente nós temos no Facebook, né? Que são aquelas barras, a barra de baixo dentro dos iOS e dos Androids, né? Que é na parte de cima, e um outro aplicativo, né? Que nós temos essa parte de baixo que também envolve essas características de tab bars, beleza? Outro exemplo de tab bars é quando a gente vai abrir o Spotify dentro do iPad. Dentro do iPad nós temos essa barra lateral que fica sempre na barra do menu da esquerda, no qual quando a gente utiliza-se desse menu, a gente consegue acessar todos os outros itens, né, da parte de conteúdo, como utilizando a parte de grids, né, que foram divididos em 3 grids. E dentro desses 3 grids nós temos a parte de exibição desses conteúdos, beleza? Outro ponto da parte de controle, né, influenciada nessa parte de tab bars, envolve o mais ou os 3 pontinhos, né, que é usado quando há muitas opções no menu de bars, né, de tab bars, mediante a parte de limitação do tamanho da sua tela, né, e do tamanho esperado da sua área hit, né, de acerto, né, com relação à parte clicável, com relação ao seu touchscreen em si. Então, ao tocar nelas, eles revelam mais opções de navegação, né, que são os nossos 3 pontinhos, né, que são chamados de Overflow Menu Control, que dentro dessas características, né, envolvem essa parte, né, que envolvem algumas características da parte de anatomia com relação à parte de containers, né, que envolve essa parte de navigation drawers, né, dentro dos seus menus, ou até mesmo dentro dessas características, né, envolvem alguns pontos relacionados a utilização desses componentes, né, da parte de menu, no qual eles geram outros itens, né, da parte de anatomia, no qual a gente consegue ter várias outras listas, né, de sobreposição, que a gente consegue colocar menus laterais, ou até mesmo menus que envolvem a parte de drop downs, menus, e a parte de exposed menu, né, que são aqueles menus que tem uma setinha que a gente tem outras opções, né, que a gente vai conseguir acessar outras informações já bem pré-selecionadas, né? E até mesmo a parte de menus ocultos, né? Ou até mesmo outras opções da parte de menus, ok? Então, dentro dessas características, eles escondem outras funções, né, dentro do aplicativo, como por exemplo, alterações de dados, estado, ou até mesmo com outras configurações em si, né? Que é a parte de digitar, né, em si. Outro exemplo, né, envolve essas características da parte de tabs, envolve carrosséis de tabs, né, que são essas partes dos ícones, né, nos quais a gente tem várias tabs, né, dentro da abordagem que funcionam como o mais ou os 3 pontinhos, né, dentro das aplicações. Outro ponto, né, dentro dessas características envolvem a parte de nav bars ou action bars, né.
Navbars e Action Bars envolve a parte que contém pelo menos um título ou uma lista, ou até mesmo grid, ou até mesmo outros conteúdos mostrando um dado momento, né? Ou com um button de voltar, né? Ele pode ter um menu de funções, que no caso em Android e no Windows Phone, há uma barra de navegação em nível sistêmico, né? Da parte da base da tela, né? Que você consegue acessar e voltar para as tabbars. No iOS é o botãozinho do Home, né? Hoje em dia não tem mais botão no Home, né? Hoje, se você segurar na tela de baixo para cima, você consegue acessar o menu do Home, né, em si. Para você voltar, ou você volta com o dedo no swipe, ou na parte de cima da tela tem um menu, tem um itemzinho de voltar também, tá? E dentro dessas características, ele funciona com barras de navegação, que funciona como Action Bars, que deve ficar sempre no topo da tela. Ok? Como por exemplo, nos Action Bars dos Androids, né, nós temos aquelas barras que ficam na parte de cima, que são de nível sistêmico, ou até mesmo na parte de baixo, tá? Que são as características de Androids. Já no Windows Phone, né, que também nem são mais usados Windows Phones, né, eles ficavam na parte de barra de sistema, que ficavam na parte de baixo da sua tela, dos seus smartphones. Outras características dentro dessas partes de navegação envolvem as partes de barras e também as partes de paletas de ferramentas, né? Então essas barras de ferramentas, elas contêm butcons, que executam funções de conteúdo selecionado, e paletas de ferramentas, que são uma variante das barras de ferramenta, né, em si. Que em tablets, essas paletas, elas abrem painéis de pop-up, vocês conseguem executar aquela manipulação ou alteração de um conteúdo de uma ação que você quer executar dentro do seu aplicativo, e podem ser de maneiras verticais, como por exemplo nos editores de vídeo, né, que nós temos aqui as barras de menu e ferramenta, e na aba lateral, sempre no canto esquerdo, que nós temos as partes de opções de customização desses aplicativos, né, na parte de edição de imagem, por exemplo. Outro ponto, né, dentro dessas características, envolve a parte de carrosséis de ferramenta. Os carrosséis de ferramenta, né, nós temos a parte de possibilidades que envolvem a caracterização com imagens, que envolve a parte de combinar ferramentas, mais a parte de miniaturas que ilustram seus efeitos, né? Então, dentro dessas características, para ferramentas complexas, a gente pode empilhar essas barras com carrossel de ferramentas em até 2 níveis. Por exemplo, né, dentro da parte dos editores de imagem, né, aqui no Google Snapseed, né, nós temos aí dessas características a parte de menus, né, nos quais a gente consegue fazer a edição dessa imagem, e dentro dessa edição de imagem nós temos um outro submenu que a gente consegue fazer existem outras ferramentas, né, outros pontos que a gente pode estar modificando essa imagem. Então ele abre um menu, e dentro desse menu nós temos um submenu, ok? Que é formato de carrosséis. Já em alguns outros dispositivos, né, nós temos essa parte com relação a o que evitar, né, evitar essas barras de menu dependendo do tipo de aplicativo, tá? Nem todos os aplicativos têm essas barras de menus que são oriundas das aplicações web e das aplicações mobile, porque muitas das vezes o usuário às vezes fica confuso ao manipular esse tipo de objeto utilizando a parte de touchscreen, certo? Que às vezes nem sempre é tão boa assim, às vezes ele pode gerar confusão, né? Porque tem muitas funcionalidades, ok? Então, por que evitar, né? Esses tipos de fileira, né? Como eu havia explicado anteriormente, envolve uma característica de uma fileira de itens com nomes e um dispositivo móveis que tem o significado, porque eles significam a parte de tab bars, tá? E barras de menu estilo desktop é algo inesperado em dispositivos móveis, certo? Porque você não está esperando isso em dispositivos web. Mas, como eu falei, depende do tipo de aplicativo que vocês estão desenvolvendo, tá bom? E da finalidade dele, tá? E qual a alternativa para a gente diminuir ou não inserir isso? É a utilização de barras de ferramenta mais os carrosséis de ferramenta, tá? Que dentro dessas características, né, nós temos, por exemplo, a parte de edição de imagens, né? Dentro por exemplo, do iOS, né, para você editar uma imagem, você tem a parte de edição no qual você tem uma barra de ferramentas, e dentro dessa barra de ferramentas você tem um carrossel de ferramentas, né? Que tem várias partes de, por exemplo, cortar, diminuir a imagem, melhorar a qualidade, trocar o fundo, né? Colocar uma outra cor, da parte de visualização, de edição de imagem, contraste e várias outras opções, né? Dentro dessa parte de edição. Então, dentro dos aplicativos móveis, a gente vai ver também a parte com relação a drawers, né? Drawers, no caso, são conjuntos de itens navegáveis semelhantes às tabs,
que são usadas quando tem pouco espaço na tela, porque elas normalmente ficam escondidas em uma camada de uma área de conteúdo. Elas normalmente são acessíveis por meio de swipes na área de conteúdo ou por meio de um menu estilo hambúrguer, que são aquelas o menuzinho de três setinhas, tá? Que dentro dessas características nós temos que toque sobre um item escondido de um conjunto de itens que ele muda para a área de conteúdo para o seu conteúdo desejado. Tipicamente acessível na barra lateral esquerda dentro dos seus aplicativos, no qual há aplicativos com drawers duplos, né? Então, por exemplo, nós temos, né, dentro dos aplicativos, né, o menu estilo hambúrguer, né, o sanduíche. Essa imagem não tá tão boa, mas que dentro desse menu nós temos vários menus, né, como aí ele abre um outro item, né, um outro menu, nos quais a gente consegue executar vários tipos de configurações em si, certo? Outro exemplo, né, desse parte de drawers para itens, né, em si, são os menus estilo da parte com antigamente o Spotify, ele trazia, né, da parte de aplicativo de stream, né, em si, e aquela parte de menus estilo drawers também, com relação a, tipo, escutar um podcast em si, eles envolvem essas características de menus estilo drawers também, tá? Que envolve essas características de menu que você, quando você acessa os três pontinhos, o menu estilo hambúrguer, ele redireciona para uma outra página, beleza? Vantagens dos drawers, né, dentro das aplicações mobile. Vantagem delas é que dispensa o uso da tela inteira e talvez permita eliminar barras de ferramenta. Uma desvantagem da utilização de drawers em si é que é difícil de descobrir porque fica escondido dos seus usuários. Geralmente os itens não ficam completamente visíveis quando o drawer está aberto. E pode haver conflitos de gestos por parte dos seus usuários, como os de deletar um item ou abrir um drawer global dentro dos seus aplicativos. Que são algumas desvantagens dos drawers. Mas como eu disse, né, depende muito do tipo de aplicativo que vocês estão desenvolvendo. Cabe a vantagem em utilizar, vantagem e desvantagem de utilizar esse tipo de componente. Então, nos drawers também existem algumas controvérsias, né, porque envolvem algumas coisas críticas, né, nos quais envolvem as características que dificultam o parte do envolvimento com o usuário por esconder funcionalidades, mas eles sugerem como complemento abandonado, tá? Dentro dessas características, porque é possível utilizar melhorias ao utilizar rótulos de menu ao invés de menus estilos hambúrguer. Porém, é algo controverso, né? Dentro dessas características, geralmente, quando a gente fala de interação no computador e a parte de design em si, nos dias atuais, a parte de menus hambúrguer, hoje em dia, elas são bem difundidas, né? Então, eles argumentam que a interface fica... eles falam, né, que as interfaces ficam mais clean, né? No caso, ficam mais limpas, para você conseguir acessar o conteúdo, né? Da sua área de conteúdo. Por isso que eles utilizam esses menus hambúrguer, tá? Então, e também já está bem difundido nos aplicativos de hoje em dia, né? E colocar funcionalidades a um swipe, né? Ou a um toque de distância, talvez é um certo nível de rolagem da sua tela, dependendo da quantidade de telas que tem dentro do conteúdo do seu aplicativo, por exemplo. Elas são muito úteis para aplicativos com muitas funcionalidades ou para funções usadas com pouca frequência dentro dos seus aplicativos, como por exemplo, você alterar os seus dados pessoais, por exemplo. Certo? É um exemplo também, né? Essa parte de você esconder isso dentro dos menus estilo hambúrguer, na parte de configurações do seu aplicativo. E outro ponto é que envolve aplicativos menores que podem se beneficiar com o uso de tabs. Tá? Igual a mesma coisa com os aplicativos web, né? Quando a gente tem aqueles menus que tem poucas informações, que é algo mais direto, né? Igual o site da Apple. Que a gente tem lá o acesso que tem um único menu, e nesse único menu a gente tem somente as tabs, né, as abas principais, né, do seu site em si. Beleza? Outro ponto, né, dentro das aplicações, características das aplicações mobile é a parte do Tap to Reveal, né, que envolve a parte de tocar em um objeto que revela a ferramenta que pode ser usada para manipulá-los, né. Que dentro dessas características é tipo dentro dos aplicativos, né, no caso o iDraw, que a gente consegue ter essa parte de seleção, né, selecionar uma imagem, e dentro dessa imagem a gente consegue recortar ou aumentar, inserir um objeto dentro dessa tela, que a gente consegue fazer isso utilizando os nossos dedos. Ou outro ponto é no YouTube, né, dentro dos tablets ou dentro dos nossos smartphones, que são os pontos, né, os botões de play, pause, e até mesmo você dá 2 cliques aqui, né, na lateral, no canto direito ou no canto esquerdo, ou ele retrocede ou ele passa para frente, ele prossegue, né, pro seu vídeo em alguns segundos, né. Isso também envolve essas características de Tap to Reveal.
Ok? Então, dentro dessas mesmas características, né, das aplicações mobile, envolve a parte de buscas por filtros, buscas, ordenações e filtros. Porque dentro dos aplicativos mobile também, uma das principais características, as principais atividades executadas pelos seus usuários é a parte de buscas. Porque dentro dos seus aplicativos, né, elas envolvem as características de entradas de dados complexas, que não é tão práticas, né? Que não é tão prática, porque envolve a parte de ordenação implícita, uma vez em vez de buscá-las implicitamente, né? No qual é lembrar dos usos dos dispositivos móveis que deve ser otimizado para a navegação, e uma opção é monitorar a frequência de históricos para antecipar as suas buscas, né? Que tipo, por exemplo, no Netflix nós temos aquelas galerias, né, nos quais a gente tem lá onde a gente parou de assistir, né? O último seriado, por exemplo, o último filme. Então a gente tem a parte de galeria de visualização, né? Em relação a mantém esse histórico. Outro ponto é que apresenta itens de características semelhantes antes da execução da busca, né? Que são os top 10 ou os mais populares, né? Dentro da parte de organização. Então, dentro dessa parte características da parte de busca, ela envolve alguns pontos que a busca em si ainda pode ser necessária, porém envolvem a parte de desafios, que envolve a parte de permitir expressões de termos de busca, minimizando a entrada de dados, tá? Então, dentro dessa parte de buscas, né, dentro dos aplicativos, nós temos a parte de abordagens, né, que envolve a parte de busca por voz, a parte de funções de autocompletar, tap to read, né, que envolve também essas características, e buscas recentes frequentes, autossugestões, sugestões por categorizadas, tá? Então, nós temos para acessibilidade, né? Dentro da parte de busca, nós temos a parte de busca por voz, que no caso ela envolve a parte de três maiores plataformas móveis atuais a permitir que os aplicativos também deveriam apoiar a utilização desses tipos de entrada, né? Utilização por entrada de voz, que isso para pessoas com deficiência é algo muito, muito bom, né? Porque ele consegue manipular e consegue navegar utilizando os seus aplicativos mobile, né? Em si. Outro ponto é que ainda existe suporte de entrada e alteração manual dos termos de busca, tá? Dentro das suas características, quando a gente coloca lá o termo do microfonezinho, né? Outro ponto, né, da parte de função, envolve as características de função de autocompletar, no qual, conforme o seu usuário digita, ele apresenta uma lista de opções populares que começam na mesma letra ou que já foram digitadas. Já a parte de Tap to Read, né, que no caso é a parte de refinamento sobre o autocompletar, no qual permite que um termo sugerido na lista de autocompletar seja selecionado e buscado sobre ele e executado, tudo em um único toque, tá? Que é o que a gente faz geralmente, né? E a maioria dos aplicativos fazem também. A parte de buscas recentes ou buscas frequentes, né, que fica armazenado no histórico, né, dentro da nossa caixa, que é lembrar as buscas passadas, né, que representá-las assim como quando o usuário toca na tela da parte da busca, ele já traz as palavras que você já utilizou anteriormente, né, que envolve também a parte de combinação, né, do tap to read. Outro ponto é a parte de autossugestões, que são melhorias de autocompletar, e corrige erros de português ou até mesmo erros ortográficos, né, em si, e apresentam sinônimos com relação à palavra-chave que você buscou. Outro ponto envolve a parte de sugestões categorizadas, que envolve a parte de melhorias na autossugestões e categorias de sugestões em si. Que dentro desses exemplos nós temos que essa parte de buscas, né, na parte de busca nós temos o autocompletar, a partir de sugestões, e dentro dos aplicativos, né, você vai digitando a palavra, ele vai trazendo automaticamente se é aplicativo ou música que tem aquela combinação de palavras. Já nas aplicações, quando a gente está desenvolvendo em si, a parte de mecanismos de busca exige a parte de pertinência, né, como que são utilizadas. Aqui tem um exemplo, né, para vocês, tipo um vidinho, né, como que funciona esse autocompletar, né, ou essa parte de buscas, né, que é algo bem legal, né, dentro dos aplicativos, certo? Que ele retorna o conteúdo buscado, ok? Outro ponto é a parte de mecanismos de busca expandidos, né? Que envolve as características da parte de história, como eu falei anteriormente. Vai digitando, ele vai trazendo os itens, né? Ou o conteúdo que você está querendo trazer, certo? Que é um exemplo bem prático, beleza? Outro ponto envolve a parte de ordenação e filtros. A parte de ordenação e filtros dentro dos dispositivos móveis envolve a caracterização da parte de que em aplicativos móveis e a parte de ordenação e filtros eles andam de mão dadas. Por quê? Porque dentro dessas características ela envolve uma questão nas quais nós temos a parte com relação ao tamanho do espaço da tela e também com relação ao tempo limitado dos seus usuários. Porque nem sempre os seus usuários vão querer ficar
toda hora em cima utilizando os seus aplicativos, ou porque eles têm aquelas características de aplicações transientes, ok? Então, o principal objetivo nisso é a parte de organização vir um tipo de filtro. Por quê? Pois seus usuários não vê todos os resultados, mas apenas aqueles que estão no topo dos resultados da sua busca. Porque, como a gente falou anteriormente, né, o seu usuário tem preguiça de ler, certo? Ou o usuário não lê certo conteúdo. Então, muitas das vezes, essa parte de ordenação e filtro, ele envolve a parte de caracterização ou utilizando componentes de busca. Por exemplo, quando a gente está no Google Maps, a gente quer o lugar de destino e o lugar de onde está saindo, né, até o lugar de final, né, por exemplo, no Google Maps, ou buscar por preços mais relevantes, né, e através de refinamentos de busca, né, por distância, preço, ou até mesmo por categorias, né, mais específicas da parte de buscas em si dos seus aplicativos, que é uma forma de você conseguir ordenar e filtrar o que você quer dentro dos seus aplicativos, né. Aqui nós temos também outro exemplo, né, ordenação, utilizando a parte de filtro e também por parte de buscas e filtros, né, em si. Né? Nós temos por preço, por horário de atendimento, delivery, distância, né, e entre outras coisas relacionadas. Outro ponto, né, dentro das suas aplicações envolve a parte de menus de ajuda. Os menus de ajuda envolvem características que envolve a parte de dificuldades ao aprendizado impostas aos seus aplicativos móveis em comparação com os desktops. Porque muitas das vezes a gente não tem tanto espaço na tela, né? A tela é limitada e a gente tem que minimizar também a parte de uso de rótulos textuais e a parte de instruções. Então, muitas das vezes a gente vai fazer isso através de gestos ou manipulação na nossa tela, né, no qual não há sinais, né, de visual, né, na nossa tela que indiquem algo, né, ou que informe como que a gente deve manipular. Outro ponto é que envolve a parte de questões de fotos de hover states para permitir a parte de tooltips e outros mecanismos de ajudas sobre itens textuais. Então, dentro dessas características, a parte de mecanismos de ajuda são necessários quando a gente tem um aplicativo móvel, como por exemplo, aquela primeira vez que a gente está utilizando um aplicativo, que ele tem aquelas boas-vindas, né, que eles te dão uma mão, né, tipo explicando, fazendo tipo um tour, né, dentro do seu aplicativo, mostrando como que funciona cada ação ou para que serve cada item, né, da parte de menu. Então eles são frequentemente utilizados quando a gente tem menos mecanismos, mas quando a gente tem utilizados em momentos diferentes, por exemplo, quando tem boas-vindas ou a parte de menus de ajuda, tá? Quando solicitado pelos usuários, tá? A primeira vez quando a gente utiliza esse aplicativo ou quando a gente seleciona a parte de menus de ajuda. Então, dentro dessas características de ajuda, nós temos aqueles tour guiados, né, que envolvem a parte de cartões ou textos juntamente com imagens ou vídeo, ou até mesmo a parte de explicações do uso de uma função, né, na primeira vez que a gente utiliza aquele aplicativo, e eles devem permitir que o usuário saia desse tour a qualquer momento, né, qualquer momento da parte que ele está manipulando aqueles objetos da sua tela. E dentro da parte de ajuda, nós temos a parte de sobreposições, né, que são camadas semi-transparentes que cobrem toda a tela de instruções. E quando tocada em algum lugar da tela, ela fecha aquela camada, né? São uns pop-ups, né, que fica na nossa tela lá, fica meio transparente, e a gente clica fora que ele já sai. E por último ponto, né, relacionado dentro das aplicações mobile, envolve as características da parte de gestos, né? Os gestos são algo bem comum, né, que são a parte primordial dentro dos nossos aplicativos e dispositivos móveis, né? Porque a parte de gestos nós temos inúmeros tipos de gestos básicos, né, que é pequeno e bom para isso, porque a gente tem a parte de tap to select, né, a parte de tap to roll, drag to roll, drag to move, drag to control, a parte de swipe, left, né, swipe, right swipe, parte de rotação, múltiplos fingers, né, tipo múltiplos dedos. Então a gente tem várias maneiras de manipular uma tela em si com o dedo, né. Então é uma outras características da parte de gestos. E para fechar, né, muitas das vezes nós temos para fechar o conteúdo de hoje, envolve algumas características que
que tem, né, dentro dos aplicativos móveis são algumas particularidades, né, que algumas dificuldades particulares dos dispositivos móveis, porque envolve a parte de finalidade de descoberta, porque falta um signifier, porque a gente usa muito but icons e a parte de affordance em si, mas às vezes acaba faltando um pouco de signifiers, né, em si, no que a gente quer representar um ícone ou um botão, um botcon, né, dentro dos nossos aplicativos. É a parte de escalabilidade, porque existem diferentes tipos de tamanhos de tela e diferentes tipos de dispositivos, né? Então existem diferentes tipos de problemas. Outro ponto é que envolve a parte de confiabilidade, que envolve a parte de ativação acidental, né? Que envolve as características do Fat Finger, né? Que é o famoso dedo gordo. Porque às vezes utilizar objetos maiores, criar zonas clicáveis generosas e até mesmo parte de confirmações, né, em si, ou até cancelamentos, né, em si. E também por falta de comandos de desfazer ou recuperar seleções assim, né? O famoso Ctrl Z, né? Que dentro dos aplicativos mobile a gente não tem isso, né? Mas, dentro dessas características, não as percam de vistas, né? Dentro dessas características dessas aplicações. Beleza, pessoal? Então é basicamente isso. Depois eu coloquei para vocês lá no Ava um link relacionado a essa parte desse site que eu utilizei para mostrar alguns itens, né? Que são relacionados à parte de conteúdo, que está lá como material complementar da disciplina, tá? Que é esse site do Material.io. Lá tem vários componentes, ele explica vários componentes com relação à parte web, mobile e com relação à parte de acessibilidade, tipos de exposição de ícones e vários componentes para a gente conseguir criar interfaces acessíveis, tá? Não somente acessíveis, mas que envolvem as características de user experience. Beleza, pessoal? Então é basicamente isso a aula de hoje.